O Ministério Público Federal em São Paulo pede pena de até 24 anos de prisão para os responsáveis pelo acidente com o avião da TAM no aeroporto de Congonhas. A tragédia, ocorrida em julho de 2007, provocou a morte de 199 pessoas e foi a maior da história da aviação brasileira. Uma vez por semana, Beto e Terezinha vêm a esta praça, em frente ao aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Deixam flores, cuidam dos jardins e da limpeza, caminham juntos. O memorial é uma homenagem às vítimas do acidente com o Airbus A320 da TAM, ocorrido no dia 17 de julho de 2007. A filha deles, Madalena, de 20 anos, trabalhava como comissária de bordo na TAM e embarcou no voo JJ 3054 com destino a Congonhas. Ela tinha que se apresentar no outro dia. Mais cômodo, no Rio Grande do Sul, com frequência no inverno, o aeroporto fecha por falta de teto. Ela embarcou num dia antes, ou seja, dia 17. E eu acabaram de chegar em casa e daí veio a notícia que Congonhas estaria em chamas. E não demorou muito para a imprensa mostrar que foi uma aeronave da TAM que partiu de Porto Alegre. Depois do acidente, Beto e Terezinha compraram um apartamento em São Paulo, bem perto do aeroporto, e hoje se dividem entre os dois estados. Eu com frequência vou de carro para Porto Alegre, venho de carro para cá, porque parece que eu tenho que buscar alguma coisa. Então lá não é bom, aqui não é bom, nenhum lugar é bom. Cuidar do memorial é uma maneira de tentar amenizar a dor. A praça foi construída exatamente no local onde aconteceu o acidente com o Airbus da TAM. Foi a maior tragédia da história da aviação brasileira. 199 pessoas morreram, todas as 187 que estavam a bordo e mais 12 em terra. O acidente aconteceu por volta das 7 horas da noite. Chovia em São Paulo. No momento do pouso em Congonhas, o avião atravessou a pista molhada do aeroporto e bateu no prédio de depósito de cargas da própria TAM, do outro lado da Avenida Washington Luiz, uma das mais movimentadas da cidade. A perícia constatou que um dos manetes que controla as turbinas da aeronave estava na posição de acelerar e o outro no ponto neutro, preparado para o pouso automático. Essa divergência nos manetes anulou o sistema de freios e o avião acabou arremetendo. Sem potência para retomar o voo, a aeronave acabou batendo contra o prédio. O advogado George Sucupira acompanhou parte da sindicância para apurar as causas do acidente. Para ele, o que ocorreu foi resultado de uma combinação de fatores. O avião estava completamente lotado. Logicamente, a gente deduz, até mesmo pelo que se ouviu das fitas, que os comandantes que vieram ficaram na cabine também. Que o comandante estava com uma indisposição, estava com dor de cabeça, e percebe-se também que ele se sentia inseguro com relação ao pouso com o avião pesado daquele jeito e com chuva em São Paulo. Algumas vezes ele pergunta para o controlador aqui da torre se a pista estava escorregadia. É lógico que ele vinha com um cuidado muito grande, até porque o avião estava com um reverso travado. Em julho de 2011, a Justiça aceitou denúncia do Ministério Público Federal, que apontava como responsáveis pelo acidente a ex-diretora da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, Denise Abreu, o então diretor de Segurança de Voo da TAM, Marco Aurélio dos Santos de Miranda, e o então vice-presidente de Operações da TAM, Alberto Fagerman, todos acusados de expor a perigo a segurança do transporte aéreo. Na época, eles foram denunciados na modalidade culposa, quando não há intenção de cometer o crime. Mas as provas e depoimentos colhidos durante o processo levaram a Procuradoria a pedir punição mais rigorosa. Na fase de investigação não existia uma prova muito clara que os réus, de alguma maneira, que até então eram investigados, eles assumiram o risco de produzir o resultado. No final do processo penal, as provas indicavam que, na verdade, eles pelo menos previram essa possibilidade e assumiram o risco de produzir esse resultado. Na alegação final, apresentada à Justiça no início de abril, o Ministério Público Federal pede a absolvição de Fagerman por falta de provas e a condenação de Denise e Marco Aurélio. A Denise tinha conhecimento na condição de diretora da ANAC daquelas condições e, principalmente, ela, como diretora da ANAC, ela postulou
nessa condição, no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, de que houvesse a liberação da pista. O Marco Aurélio, na condição de funcionário da TAM, ele tinha a obrigação, de acordo com a legislação brasileira, de pelo menos, tendo conhecimento daquelas péssimas situações da pista, de determinar que a aeronave pousasse em outro aeroporto, por exemplo, no aeroporto de Guarulhos. Com a mudança para crime doloso, a pena máxima para cada um dos réus sobe de 4 anos para 24 anos de prisão, sendo obrigatoriamente cumprida em regime fechado. Beto hoje faz parte da Favitan, associação que reúne familiares e amigos das vítimas do acidente e que também participa da ação judicial. Eu peço que realmente que seja feita justiça cinta, que essas pessoas, mediante o entendimento das nossas autoridades, sejam punidas exemplarmente, que elas peguem realmente prisão, cadeia, não cestas básicas, essas coisinhas, que eles sintam na carne que todos nós, através desses anos, aí temos sentido. Que a minha filha, a Madalena, tinha 1,80 m de altura, uma loirinha linda. Ela saiu de casa com saúde para ir trabalhar e eu nunca mais vi ela. O que foi apresentado para nós foi um caixão pesado, onde eu nunca mais, a última vez que eu vi a Madalena foi quando eu levei ela no aeroporto. Para o procurador, a punição é importante também para alertar as autoridades sobre a obrigação de garantir a segurança do transporte aéreo e evitar que acidentes como esse se repitam. Mas uma mudança recente na legislação trouxe nova preocupação. Foi publicada agora no dia 8 de maio uma lei, a 12.970, que modificou o Código Brasileiro de Aeronáutica e me causou uma surpresa, porque há um dos dispositivos, por exemplo, que prevê que todas as investigações realizadas pelos órgãos de prevenção a acidentes aéreos, como acontece com o CENIPA, do Ministério da Aeronáutica, que essas informações não podem ser utilizadas em processo judicial ou que dependem de autorização judicial. Isso, me parece, limita tanto a atividade do próprio Ministério Público em relação à apuração de um fato criminoso envolvendo um acidente aéreo, mas também da própria defesa, do próprio acusado, que tem o direito de ver prevalecer a sua alegação através dos elementos de prova obtidos em um processo administrativo, numa investigação do CENIPA.